Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 89, vamos comentá-lo. Salmos 89 trata da aliança davídica. O escritor deste salmo real foi Etã, outro sábio músico levítico a serviço de Davi. 1 Reis 4, 31, 1 Crônicas 15, 17 e 18. A ocasião da escrita deste salmo não é bem clara, mas, a julgar pelo conteúdo do salmo, parece ter sido um tempo depois de Davi ter sofrido derrota e alguma aflição severa. Então, Etã intercedeu pelo rei, reivindicando as promessas da aliança davídica. Salmos, 2 Samuel 7, de 5 a 16, 1 Crônicas 17. Por que Deus estava afligindo Davi tão severamente, já que ele havia prometido abençoá-lo tão grandemente? Etã clamou a Deus para relembrar a aliança davídica e enviar alívio ao rei. Etã anunciou dois temas principais deste salmo. Salmo 89, 1, 2. Assim, estes são o amor leal e fidelidade de Jeová. Referência ao amor leal de Deus ocorre em Salmo 89, nos versículos de 1 a 2, versículo 4, 24, 28, 33, 49. Também se referiu à fidelidade de Deus em Salmos 89, nos versículos de 1 a 2, versículos 5, 8, 24, 33, 49. Ele passou a apelar a Deus para lembrar suas promessas a Davi com base nessas qualidades. O salmista reafirmou as promessas da aliança davídica em Salmos 89, de 3 a 4. Curiosamente, a palavra aliança não ocorre em 2 Samuel 7 ou em 1 Crônica 17. Os dois lugares do Antigo Testamento onde Deus registrou a entrega dessa aliança. Mas três termos-chave usados nestes dois versículos também se repetem ao longo deste salmo. Estes são aliança, Salmos 89, 3. Salmos 89, de 28, versículo 28, 34, 39, Davi, meu servo. Salmos 89, versículo 3, 20. Salmos 89, 50, onde está apenas meu servo. E o trono. Salmos 89, 4, 14, 29, 36. Salmos 89, 44. Obviamente, a aliança davídica foi central no pensamento do escritor neste salmo. No entanto, o pano de fundo para a aliança davídica e as imagens de filiação associada a ela é a antiga aliança de concessão do Oriente Próximo, pela qual um rei recompensaria um servo fiel, elevando-o à posição de filiação e concedendo-lhe dons especiais, geralmente relacionado ao contrário do tratado condicional sucerano-vassalo, após o qual o pacto mosaico foi padronizado. O pacto de concessão era uma concessão provisória, incondicional, que não podia ser retirada do destinatário. Louvado seja Deus. Esses versículos exaltam a singularidade de Jeová. Etã o louvor por seus atributos, Salmos 88, Salmos 89, de 5 a 8, atributos e obras, Salmos 89, de 9 a 14. Destacam-se entre seus atributos
sua fidelidade e seu poder, os santos. Salmo 89, 7. São os anjos, os santos, são os anjos. As obras que ele criou foram subjugar o dilúvio e derrotar o Egito. No Êxodo, e criar os céus e a terra. Ele personificou o Monte Tabor e o Monte Hermon, regozijando-se no grande poder de Deus. Etan passou a falar das bênçãos que os israelitas que reconheceram e andaram com Deus experimentaram. Eles tinham alegria, exaltação, glória, força, segurança, som jubiloso. Salmos 89, versículo 15. Refere-se ao grito de alegria que o povo de Deus proferiu quando viram exaltado e honrado. 1 Samuel 4, de 5 a 6. Uma tradução melhor poderia ser: felizes as pessoas que aprenderam a aclamar-te, nosso chifre. Salmo 89, 17. Significa nossa força. Etan se alegrou que o rei de Israel, que era sua defesa, pertencia a Deus. Salmo 89, versículo 18. O salmista agora lembrou a Deus que ele havia escolhido Davi para ser seu servo ungido, rei, os piedosos de Deus. Salmo 89, 19. Eram os piedosos em Israel. Deus havia prometido abençoar Davi com sucesso e poder. Ele havia predito que Deus derrotaria seus inimigos e ampliaria muito sua influência. Além disso, ele havia prometido ser fiel e leal a Davi. Deus prometeu que Davi desfrutaria de um relacionamento especial de intimidade com Jeová, que o trataria como seu filho primogênito. 2 Samuel 7,14. Isso envolvia bênçãos dobradas e muita autoridade sobre seu pai. Davi se tornaria o rei mais exaltado da terra. Além disso, Deus o abençoaria com uma dinastia que governaria Israel para sempre. 2 Samuel 7, de 12 a 13. 2 Samuel 7, 16. O pecado e a desobediência não cancelariam as promessas de Deus a Davi na aliança. Eles trariam disciplina aos ofensores, mas Deus jurou entregar as bênçãos que havia prometido a Davi. Visto que Jesus Cristo, descendente de Davi, ainda não governou sobre Israel, como essas promessas garantem, devemos procurar um cumprimento literal delas no futuro. Isso significa que ele governará a terra, pois foi isso que Deus prometeu a Davi. 2 Samuel 7, de 5 a 16. Por esta razão, esperamos um reino terreno do Messias, não apenas um reino celestial sobre os corações de todos os crentes. Veja a discussão do rei messiânico aqui. Há uma esperança de um reino terreno sobre Israel, é o que distingue os pré-milenistas dos amilenistas e pós-milenistas. Esta esperança repousa sobre uma interpretação literal das promessas de Deus na aliança davídica. Salmos 89, de 3 a 4. Salmos 89, 27 a 29. E de 35 a 37. Em seguida, Etan contou o que Deus havia permitido que alcançasse Davi. Ele agora estava fraco e derrotado, em vez de forte e bem-sucedido. Deus aparentemente cortou Davi e voltou atrás em suas promessas.
A queda de Jerusalém provavelmente está em vista, e o rei davídico teria sido Joaquim. Etan clamou a Deus para lembrar de Davi e suas promessas antes que o rei ou a linhagem morresse. Em conclusão, ele reafirmou sua crença no amor leal e na fidelidade de Deus. Salmo 89, 49. No entanto, ele pediu a Deus que se lembrasse de que seus servos e seus ungidos em breve. Tudo o que o salmista podia fazer era esperar que Deus respondesse. Salmo 89, de 50 a 51. Quando Deus parece estar agindo contrariamente ao seu caráter e promessas, os piedosos devem lembrar que ele é leal e fiel. Eles devem instá-lo a agir para a sua própria glória e para o bem-estar do seu povo. No entanto, eles devem se lembrar de que as aparências muitas vezes enganam. Como neste caso, Deus estava disciplinando Davi. Ele não o havia cortado. E aí, mais uma vez, entendemos que o nosso Deus é soberano, ele não tira as consequências do pecado, mas ele move céus e terra para que o propósito que ele tem nas nossas vidas se cumpra. Então, mesmo que ele deixe o resultado do pecado tem que sofrer, mas ele não cortou Davi, ele estava apenas deixando a sua palavra se cumprir. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Davi tinha plantado todo esse sofrimento que ele passou, porque ele cometeu um pecado que tinha os ouvidos de Israel. Adulterou e matou o marido da mulher com quem ele adulterou. Mas Deus não abandonou Davi. E no final, Davi teve aquela velhice maravilhosa, como vocês viram. Não foi somente a bênção de estar com Deus, mas a bênção também na terra. Quando Deus quer, ele faz assim, a bênção aqui e a bênção lá, que é essa que não devemos perder, a bênção da vida eterna. Mas Davi teve a bênção também na terra, no seu final dos seus dias, sendo paparicado por todos os seus soldados, seus súditos, todos ali ao redor dele, ele com lucidez, sabendo tudo o que estava acontecendo, e resolveu uma causa que estava para ser detonado uma ordem dele. Ele disse que seria Salomão o rei, mas Deus deixou ele lúcido. Isso é algo tremendo, você envelhecer com lucidez e ter o privilégio de cumprir o propósito de Deus até na sua última palavra, até na última palavra que sai da sua boca, o propósito de Deus fluindo na sua vida. É isso que nós devemos agradecer a Deus quando Ele escolhe, isso não deixa de acontecer. Pode você pecar, se você quer sofrer consequências de pecado, que peque, fazer como Sansão, que pecou o tempo todo, mas no final o propósito foi cumprido. Ele tinha que matar os inimigos de Israel, os filisteus, e ele morreu matando todos eles. Morreu, mas matou. O propósito foi cumprido. Você vai chegar também nessas histórias. Já passamos pela história de Sansão, não foi? Já passamos por Juízes, e você vai chegar em outras histórias que eu acrescento nos meus comentários. Como eu já disse a você, a Bíblia toda se completa. Se você não chegou no que eu falei, vai chegar ainda. Louvado seja Deus por isso. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.